Olá, eu sou a Mariana Grossi, do Rio de Janeiro. E eu sou Marcelo Magno, do Piauí. O Jornal Nacional começa daqui a pouco e a gente vai ver que o óleo já ameaça um dos principais santuários do litoral brasileiro, o arquipélago de Abrolhos. E você vai ver também que o presidente Bolsonaro declarou que a reforma administrativa do governo só vai afetar os novos funcionários. Chegam a quase 1,5 milhão os casos de dengue no país e 3 estados concentram a maioria dos doentes. A Polícia Federal investiga a morte de um líder indígena no Maranhão. Quem já passou pela prova do Enem revela os segredos para uma boa redação. Tem os gols de sábado no Brasileirão. Valtteri Bottas sai na frente do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Uma exposição revela os segredos do gênio Leonardo da Vinci. Escolas ao ar livre dão novas oportunidades para estudantes no Rio de Janeiro. E o Parque da Serra da Capivara ajuda a preservar as origens do Brasil. A gente se vê no Jornal Nacional dentro de 4 minutos. Até já. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O óleo que atinge a costa brasileira chega ao arquipélago de Abrolhos, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Oceano Atlântico. E a Polícia Federal quer descobrir se o navio grego derramou o óleo de propósito ou se foi acidente. O presidente Bolsonaro diz que a reforma administrativa vai manter a estabilidade dos atuais servidores. A Polícia Federal investiga a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, no Maranhão. Ele era conhecido como Guardião da Floresta e foi baleado numa emboscada. Um madeireiro também morreu. Na última reportagem da série sobre o Enem, os segredos para fazer uma boa redação. Fórmula 1, Valtteri Bottas larga na frente e é o único piloto que pode pedir que Lewis Hamilton se torne campeão no domingo. Os gols de sábado no Campeonato Brasileiro. E a exposição interativa que leva o público para dentro das obras do gênio Leonardo da Vinci. Agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Marcelo Magno, do Piauí, e Mariana Grossi, do Rio de Janeiro. As manchas de óleo continuam a se espalhar pelo litoral do Nordeste brasileiro. A Marinha confirmou hoje que fragmentos de óleo foram encontrados no arquipélago de Abrolhos, litoral sul da Bahia. É a área com maior diversidade de vida marinha no Atlântico Sul. Oficiais da Marinha e representantes do IBAMA vão reforçar o monitoramento na região. Após identificar o principal navio suspeito pelo vazamento de óleo, a Polícia Federal quer descobrir se foi um episódio proposital ou um acidente. Também foram encontradas manchas de óleo na costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas. Trata-se da maior unidade de conservação marinha na costa brasileira. Moradores da região ajudaram as equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do projeto Conservação Recifal. O óleo foi identificado nos arrecifes do povoado de Barreira do Boqueirão, que fica no município de Japaratinga. O local faz parte da área de proteção ambiental. Os pesquisadores coletaram amostras de coral e também da água para análise. O ICMBio informou que ainda vai avaliar o impacto ambiental, mas alertou que o óleo pode estar presente em outras áreas de recifes. Amanhã, no Fantástico, mais detalhes da investigação que identificou o navio grego como responsável pelo vazamento de óleo na costa brasileira. E no sul da Bahia, a evolução das manchas de óleo. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em Brasília que a reforma administrativa não vai acabar com a estabilidade de atuais servidores. A reforma será apresentada ao Congresso nos próximos dias. Bolsonaro também comemorou a redução no número de desempregados e a queda dos juros. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu assim à declaração do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Há pessoas de mentes tão simples que nem entendem a complexidade que é conter uma hiperinflação. O que fazer? Torcer para que tormentos financeiros não voltem a nos afligir e que o eleitorado escolha bem no futuro, sempre respeitando a Constituição. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou também que pegou a memória do sistema de interfone da portaria de seu condomínio para que não fosse adulterada. A gravação mostra o diálogo entre o porteiro e a pessoa que autorizou a entrada de um suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes no dia do crime. Uma perícia concluiu que a voz na gravação é de Rony Lessa, outro suspeito do assassinato, e não de Jair Bolsonaro, como o Jornal Nacional mostrou já na terça-feira. O presidente
presidente estava em Brasília, na Câmara dos Deputados, naquela data. A perícia no áudio foi feita um dia depois da reportagem do Jornal Nacional sobre o assunto e foi realizada em 2h30. 4 pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um acidente de ônibus no Espírito Santo. A excursão saiu de Belo Horizonte com destino a praias do Sul Capixaba. Num trecho da estrada conhecido como Curva da Morte, entre as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Virgem Alta, descontrolado, o veículo acabou tombando. 14 crianças foram atendidas em um hospital da região e 2 morreram. O motorista também está entre os 4 mortos do acidente. O dono do ônibus disse que o veículo é licenciado e passou por manutenção. A Polícia Federal vai investigar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele foi morto durante um confronto com madeireiros no interior do Maranhão. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Tiago Schoer. Bom, no Piauí nós estamos no BR-Obró, que é o período mais quente do ano. Em outubro teve chuva atípica. Quero saber de você, a gente pode esperar essas chuvas também para o mês de novembro? Pode sim. Boa noite para você, Marcelo, para a Mariana também. Sejam muito bem-vindos, é um prazer falar com vocês. Em parte do estado, do Piauí, vai ter chuva amanhã, mas o calor vai dominar também o Piauí mais uma vez. O famoso BR-Obró para os nordestinos é bem nessa época agora, porque na região os meses terminados em BRO são os mais quentes do ano. E esse novembro aí que está começando vai ser bastante quente, mais do que o normal nas áreas aqui em laranja, como por exemplo no Piauí, pega o oeste da Bahia, passa por outras regiões também como o sudeste até o norte. Amanhã em Teresina o dia vai começar com 24 graus, depois chega aos 37 e tem chuva em pontos isolados, tá? Mas boa parte do Piauí vai ter tempo firme, assim também como boa parte da região nordeste. Fortaleza e Natal vão ter sol o dia todo e Aracaju tem alguma pancada para refrescar os 30 graus de máxima. Mariana e Marcelo. Tiago, e como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro, hein? Olha, no Rio, Mariana, grande parte do estado tem previsão de chuva isolada à tarde. A cidade do Rio está incluída nessa área com chuva só à noite. Antes, chega aos 36 graus, bastante calor, assim como em praticamente todo o Brasil nesse domingo. 35 de máxima em São Paulo, 37 em Palmas, 35 em Campo Grande, Cuiabá com 37 também e 32 em Manaus. Tem chuva isolada, aliás, lá no norte do Brasil todinho, que pode ser forte, assim como no centro-oeste, boa parte aqui de Minas Gerais, São Paulo, estado todo e também no Paraná. E atenção para os temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tá? Nesse domingo. Uma frente fria continua avançando pelo oceano e formando nuvens carregadas nos 2 estados. Então tem bastante chuva nessas cidades aqui, São Borja, Itaqui, lá no Rio Grande do Sul e as 3 capitais do sul também. Agora até quarta ainda vai chover bem, viu? Em Floripa e em São Paulo. Florianópolis com 25 milímetros na terça-feira é muita coisa. São Paulo ainda mais, 35 milímetros. Atenção, bom domingo para todo mundo e para vocês também, Marcelo e Mariana. Foi um prazer. Obrigado, Tiago. Trezense esperando ansioso por essa chuva, viu? Beleza. Daqui a pouco, Minas Gerais, Goiás e São Paulo reúnem a maioria dos casos de dengue no país este ano. E uma exposição interativa faz o público entrar nas obras de Leonardo da Vinci. Desde janeiro foram registrados no país quase 1,5 milhão de casos de dengue. E 70% deles se concentram nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Em Hong Kong, a polícia usou gás lacrimogênio para dispersar manifestantes no 22º fim de semana seguido de protestos contra o governo do território chinês. A maioria é de estudantes contrários ao que consideram interferências da China nas liberdades da ex-colônia britânica. Eles incendiaram entradas de estações de metrô, lançaram coquetéis Molotov e também atacaram uma sucursal da agência de notícias oficial chinesa Xinhua. 13 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia. O governo turco, que fechou um acordo com a Rússia para patrulhar a fronteira, acusou um grupo curdo de milicianos pelo ataque. Até o momento, ninguém se responsabilizou pelo atentado. Um palestino morreu e 2 ficaram feridos num ataque aéreo de Israel à faixa de Gaza na madrugada deste sábado. O ataque foi em resposta ao lançamento de pelo menos 10 foguetes do território palestino contra o sul de Israel. Segundo o comando do exército israelense, os alvos eram bases do grupo Hamas, que Israel considera terrorista.
Voltando para o noticiário nacional, São Paulo inaugurou hoje uma nova unidade do Museu da Imagem e do Som e na mostra de estreia desenhos, estudos, réplicas de obras do mestre do Renascimento, Leonardo da Vinci. Daqui a pouco, na série sobre o Enem, as dicas para fazer uma boa redação. No Ceará, uma iniciativa junta exercício físico com ajuda para crianças com câncer. No Ceará, uma iniciativa está levando pessoas a fazerem exercícios físicos e praticar o bem. E que cada quilômetro percorrido se transforma em doações para crianças com câncer. Amanhã é dia do Exame Nacional do Ensino Médio, é a primeira etapa do Enem, que continua no domingo, dia 10. O repórter Alberto Gaspar mostra a estratégia de campeões de nota no Enem, que dão dicas preciosas para quem vai fazer o exame. E atenção, estudantes, hein? No Enem deste ano é preciso cuidado redobrado com o celular. O Jornal Nacional já fez esse alerta ontem, nós vamos repetir então. Durante as provas, o celular, mesmo longe do alcance do estudante, não pode fazer barulho. Isso vale para recebimento de mensagem, e-mail, ligação, alarme, qualquer tipo de som emitido pelo aparelho está proibido. Se a regra for desrespeitada, o dono do celular será automaticamente eliminado do Exame Nacional do Ensino Médio. A página do Jornal Nacional na internet tem outras informações sobre o Enem. Daqui a pouco, os gols do Brasileirão. Valtteri Bottas vai largar na frente de Hamilton no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. De volta com a Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton pode ser hexacampeão mundial amanhã no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Você acompanha o GP dos Estados Unidos amanhã ao vivo no Globoesporte.com. A reprise na TV Globo é depois do Domingo Maior. E agora os destaques do esporte espetacular para amanhã. Pelo Brasileirão, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram. Vamos aos gols deste sábado. No clássico, no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram sem gols e o Palmeiras venceu mais uma. Na Série B, 2 empates abriram o sábado. Veja a seguir, no Rio de Janeiro, um projeto que transforma praças em salas de aula ao ar livre. E os tesouros da Serra da Capivara, que preserva as origens do Brasil. Chegamos ao último bloco do Jornal Nacional de hoje para comemorar esta data especial para a gente, Mariana. Vou chamar uma reportagem do Pedro Bassan. Ele nos apresenta as escolas sem teto, aulas ao ar livre aqui no Rio de Janeiro, que trazem esperança para quem quer aprender. Ah, que linda essa reportagem. Que iniciativa, viu, Mariana? Agora eu apresento para vocês, porque o Marcelo já conhece bem, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que abriga galerias de arte a céu aberto, deixadas por povos ancestrais. Os repórteres Fernando Cardoso e Neyara Pinheiro mostram esse lugar exuberante do Piauí. O Jornal Nacional fica por aqui. Antes, Marcelo, quase 3.000 quilômetros, né, separam o Rio do Piauí. E nessa noite aqui tão especial, eu fico ainda mais feliz de poder dividir essa bancada com você, representando, de certa forma, duas regiões do país, esse país diverso, esse país continental que é o Brasil. Afinal de contas, não é à toa que esse é o Jornal Nacional, não é? Sabe, Mariana, Brasil, tem uma historinha para contar aqui. Desde quando eu soube que iria trazer o Piauí para essa bancada, me veio com muita força uma memória de quando eu era criança, das vezes que eu apresentei o Jornal Nacional. Já apresentou o Jornal Nacional? Vou contar para você e para o Brasil agora como. Eu assistia Cid Moreira e Sérgio Chapelin na TV, lá da sala da minha casa. Depois do Boa Noite deles, eu corria para o guarda-roupa, pegava um terno velho lá do meu pai, ia direto para o banheiro. E eu brincava de ser apresentador do JN. Olha, agora aqui eu lembro que, e penso que nessa época, quando eu era criança, que eu brincava de ser apresentador do JN, eu estava passando pelos primeiros testes para estar aqui hoje. E deu certo, felizmente fui aprovado. E hoje estou aqui representando o meu lindo estado do Piauí,
Agradeço a você pela parceria, ao Jornal Nacional, a toda a equipe, a família da minha segunda casa, que é a TV Clube, família, amigos, a todo mundo. Deu mais que certo, Marcelo. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Piauí. Boa noite, Brasil. Jornal Nacional. Oferecimento Black Friday Crefisa. Assalariado. A Crefisa tem dinheiro para você. Contrate agora. Crefisa. Mais do que você imagina.